3, 2, 1, vai! O Pet Boom dessa semana está muito especial. A gente vai falar tudo. Apoio cultural, Vectra, muito além do lugar comum. O Pet Boom hoje vai fazer uma matéria especial sobre felinos. E eu vim aqui no Hospital Veterinário falar com o Dr. Marcos, que é especialista em animais, principalmente em animais silvestres, né, Dr. Marcos? Exatamente. Aqui a gente tem um caso que é um felino, mas é um felino que não tem as características dos nossos gatos, vamos dizer assim. O que o senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre a diferença dos animais que são domesticados, né, e os animais que são selvagens? Como que é esse comportamento e se eles são o mesmo, eles partem da mesma genética? Sim. Bom, os felinos selvagens são muito similares na anatomia, né, na fisiologia, com os felinos domésticos. Porém, no comportamento, realmente, ele ainda tem alguns ímpetos, né, de animal selvagem. Por exemplo, são mais agitados, às vezes eles são mais ariscos, em algumas situações são mais assustados, né? Vocês vão poder ver que a Nala hoje, por exemplo, por causa dessa movimentação, ela está um pouco mais agitada. Mas como ela foi criada desde pequenininha, ainda tem uma certa docilidade com a pessoa, por exemplo, com a Dani, que criou ela desde filhotinho. E agora eu tô com a doutora Zandreli. Ela é especialista em medicina felina. É isso, doutora? Isso, medicina felina, nos pequenos gatinhos. É isso aí. Bom, doutora, o que você pode falar para o nosso telespectador, para o pessoal que tem gato ou que quer adquirir um gato, em relação a relacionamento do pequeno felino numa residência, num apartamento, com uma família, com pessoas que são solitárias? Como se dá essa relação que é muito diferente do cachorro, né? Sim. Primeira coisa que tem que ter um ambiente protegido, mas não precisa ser um ambiente confinado. A gente tem que mimetizar uma selva. A gente tem que dar um lugar para ele observar, tem que ter lugares altos, tem que ter lugares para arranhar. Então tem que ter toda uma adaptação para esse animal viver bem dentro da casa. Não só quando a gente tira o gato da rua, no caso da adoção, que aliás, já fizemos um material de adoção muito legal. Se você está interessado em adoção, entra lá no nosso canal do YouTube, procura para se informar, muito bacana, maior valor para quem adota, tá? Mas também as pessoas que buscam engatio, né? Isso. Gatil, mesma coisa, né? Apesar dele já estar acostumado com um ambiente mais restrito, mesmo assim, quando ele vai para uma casa, ele tem que ter um lugar adaptado para isso. Porque senão o gato acaba se frustrando e a pessoa que adquire esse gato também. Porque daí não quer que arranhe um móvel, não quer que urina fora do lugar, mas aí a gente tem que ter todo esse conhecimento do habitat natural, do dia a dia do gato, para que ele possa se sentir à vontade. A Nala é um felino que vem de resgate, que vem da natureza. As características de anatomia e tudo mais são diferentes dos gatos que a gente conhece, que são os nossos gatos caseiros, vamos chamar assim, né? A gente tem várias raças diferentes também, com características diferentes, tamanhos diferentes. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, doutor. A gente vê também que, mesmo entre os domésticos, tem aquelas raças que são seriam menos domesticadas. Tem uns que são muito mais agitados, às vezes em situações de estresse são um pouco mais agressivos. Porém, mesmo assim, não se compara com o silvestre ou selvagem, no caso, né? Que realmente as características são muito mais intensas. São características de proteção do animal selvagem, né? Por isso que o animal selvagem, ou no caso dos felinos, mesmo criado desde pequenininhos, de filhotinhos, com carinho e tudo mais, ainda são muito mais intensos nessas características de proteção. Então é importante você que acompanha a gente saber o seguinte: felino é felino. Não importa se ele é criado dentro da sua casa ou se ele está lá na natureza. Ele tem instintos, eles têm o DNA de animais que vieram, né, de um formato onde existe uma necessidade de caçar, de se proteger e tudo mais. Então tenha cuidado do seu felino, dê bastante carinho para ele, tenha sempre uma proximidade, né? Os felinos, eles têm um pouco dessa coisa de independência, né? Sim, eles, nesse processo de domesticação que você mesmo comentou, que durou milhares de anos,
Eles ainda são, agora, hoje em dia, aliás, eles são muito mais dependentes do proprietário, do tutor, no caso. Se você comparar com o cão, o tempo de domesticação, estima-se que seja muito maior que o felino. O felino doméstico, ele teoricamente tem menos tempo de domesticação, então ele ainda é um pouco mais arisco em algumas situações, mas mesmo assim ele já é um animal muito bacana, muito carinhoso, e ele realmente cria um vínculo muito forte com o proprietário, né? Assim como no cão. Na hora de adquirir um gato, as pessoas vão muito pela aparência, pelo aspecto. Ah, eu gosto do Maine Coon, eu gosto do Persa, eu gosto... Mas as pessoas não buscam essa informação. Quais são as dicas que você daria para isso? Primeira coisa, muitos tutores falam assim, tô com um gatinho novo dentro de casa, ele tá fazendo urina fora do lugar. Ele tinha o ambiente todo para urinar e agora ele tem uma liteira. Para começar, essa conta da liteira, né, da caixinha de areia. A gente sempre tem que fazer a conta do número de gatos mais um. Então, para um gato, 2 caixas de areia. Essa caixinha de areia tem que ser limpa diariamente, várias vezes por dia. A areia deve ser trocada totalmente, no máximo a cada 10 dias. E essas caixinhas de areia não podem ficar uma do lado da outra. Elas têm que ficar separadas e, principalmente, longe do pote de água e longe do pote de ração. E o pote de ração também tem que ficar longe do pote de água, porque o gato gosta de comer e buscar água. O doutor falou uma coisa que é muito importante. Você vai adquirir um animal e adquire, às vezes, pelas características físicas do animal, né? A maioria, que bonitinho, esse aqui é mais bonito, eu gosto mais dessa pelagem, eu gosto mais disso. Mas existem animais que têm características de comportamento que são muito radicais. Se a gente pegar, por exemplo, um gato persa e pegar um siamês, são animais completamente diferentes. Por exemplo, hoje em dia aquela raça Maine Coon virou uma moda. Doutora, vamos fazer o seguinte, vamos falar para o telespectador as 5 raças mais comuns, os prós e os contras de cada uma delas. Tá. Então, eu vou iniciar pelo siamês porque foi a primeira raça que veio para o Brasil, né? E com certeza, muitos cruzamentos que a gente chama no Brasil de chianês. É uma raça super dócil, mas é aquela raça que eu falo assim, é o gato de verdade. Aquele gato que vai comer com a mãozinha, ele vai abrir a porta, ele vai ser muito conversador e quanto mais velho, mais falante. A segunda raça é o Persa, que acaba sendo mais comum a criação dos gatis. Um gato super dócil, é aquele gatinho que a gente fala assim, é um mineral. Do jeito que você colocou ali, ele vai ficar só observando e dormindo. E tem os contras dele. Como é uma raça que é braquiocefálica, não tem focinho, né? O focinho é muito curto, dificuldade respiratória, a gente precisa observar nele, principalmente na hora de comprar, se o nariz é muito fechadinho. Se esse nariz for muito fechadinho, precisa fazer uma rinoplastia, que é para abrir essa narina, para se beneficiar melhor da troca de ar, né? Para ele não passar tão mal. Terceira raça, o Bengal está bem na moda. Ele é um gato que a gente precisa cuidar principalmente na questão da PIF, que é a peritonite infecciosa felina. Porém, isso é uma doença que pode vir em qualquer gato, só que ele é muito mais propenso. Então tem que ver o histórico do gatil para comprar esse gato. Esse gato, ele precisa de um ambiente muito bem enriquecido, porque ele tem muita energia, né? Uma verdadeira oncinha mesmo. Tem o Maine Coon, que a gente precisa ficar muito de olho nas principais doenças dele, que é a displasia coxofemoral, gengiva estomatite, rim policístico, cardiomiopatia hipertrófica, que é a doença do coração grande. E tem um gato que muita gente acaba adquirindo porque ele não tem pelo, que é o Sphinx. Ela fala assim, esse gato não vai me dar alergia. Só que, pelo contrário, como o gato se lambe, a enzima que causa alergia está na saliva e não no pelo. Então, esse gato, se ele estiver bem, ele vai se lamber e vai causar essa alergia. Por ele não ter pelo, ele precisa de roupinhas e pode criar uma dermatite seborreica, pode ter mais sebinhos na pele e acabar manchando alguns lençóis. Tem gatos que pode ter, tem gatos que podem não ter, né? Todas essas doenças que eu citei, pode ser que venha com o gatinho, pode ser que não. Por isso que é importante ficar atento a essas mutações que a raça pode ter. Andréia, conta pra mim como que é a relação com o seu gato. Por que você escolheu um gato persa e quais são as dificuldades e os cuidados que você tem com ele?
Eu sempre amei gato, sempre tive gato desde criança, né? Eu, minha família toda. E eu nunca tinha tido persa. E depois que eu me formei, tava morando sozinha, eu queria ter gato e aí eu resolvi ter um persinha, né? E os cuidados no dia a dia são os normais de qualquer outro gato. O persa tem um pouquinho mais de cuidado, você tem que escovar ele para ele não fazer bola de pelo, não embolar tudo. Então tem mais esse cuidado, mas com alimentação, higiene, é igual dos outros gatinhos, né? Como que é a sua relação? Quando eu chego em casa, até eu tenho mais uma, né? Estão as duas me esperando na porta, eu abro a porta, estão as duas de lá já esperando e já vem esfregar, pedir comida, pedir carinho. No meio da noite vem pedir carinho, sobe na cama. É bem gostoso. E como que é o dia a dia da sua casa? Mudou muito você ter 2 gatos na sua casa, no seu apartamento? É complicado, não é complicado? Você dedica quanto tempo por dia? Como que funciona essa logística de ter 2 animais em casa? Depende, o dia a dia depende do meu volume de trabalho, né? Raramente eu fico de manhã até à noite fora de casa, que eu acabo ficando preocupada, né? Até quando eu viajo também. Eu tenho 2 amigas que, ou uma ou outra, se hospedam em casa para ficar cuidando delas quando viaja. E por que gato e não uma ave ou um cachorro? Eu sempre tive gato. Cachorro eu tive uma vez só quando criança, mas minha paixão é gato. E hoje o Pet Boom está aqui no Hospital Veterinário, novamente, para falar com o Dr. Jorge. Dr. Jorge, que é nosso parceiro aqui. Dr. Jorge, eu tenho recebido muito e-mail, muita mensagem nas mídias sociais falando sobre o câncer de animais de pequeno porte. As pessoas elas acham que se o animal delas já tem uma meia-idade que vem a ter um quadro de câncer, tumor, uma coisa assim, as pessoas já se desanimam, acham que não vai ter cura, acham que o animal está fadado à morte. Por isso que hoje nós viemos aqui para que o senhor nos esclareça o máximo possível o que hoje a gente pode fazer, quais são os recursos e principalmente os resultados, que têm sido excelentes, não é isso? Principalmente quando o diagnóstico é precoce, nós temos resultados excelentes. Se de repente, às vezes é um tumor ou um câncer que não vai ter cura, no mínimo a gente consegue prolongar a vida desse animal com qualidade. Então, de repente, às vezes a gente tem um paciente já com 14 anos, com um tumor de mama, por exemplo, às vezes a gente faz cirurgia, quimioterapia, se necessário. E é importante vocês saberem que esses pacientes respondem muito bem. Então, muitas vezes a gente consegue um tratamento bom e mesmo que em algumas vezes não tenha cura, a gente consegue prolongar e muito a qualidade de vida desse animal. Isso é uma coisa que vem se desenvolvendo já há alguns anos, né, doutor? E os resultados têm sido muito bons, né? Mas vamos falar um pouquinho a respeito do pré. Eu acho de fundamental importância, por exemplo, que o telespectador saiba não só o diagnóstico, mas como tentar prevenir algumas coisas que podem agravar ainda mais a situação. Então, vamos começar pelo alguns tipos de câncer de pele. E a gente tem que tomar os mesmos cuidados que a gente tomaria com o ser humano. Certo. Então, na nossa rotina, vamos dizer, o famoso câncer de pele é algo bem comum. Então, principalmente você que tem um cão ou um gato branco, ele quando muito exposto à luz solar, ele com certeza tem maiores chances de desenvolver um câncer de pele. Geralmente, inicialmente, isso começa com problemas de pele, a pele fica avermelhada, o cachorro coça, às vezes tem até uma infecção bacteriana secundária, é levado às vezes num veterinário que trata a infecção, melhora, mas isso a longo prazo, persistindo esse estímulo, a tendência é que aquilo vire um câncer. E pode usar um protetor solar comum, como o de um ser humano, um bloqueador solar ou não? Na realidade, nós tentamos evitar. O grande problema é o animal lamber, né? Então, para isso, nós temos protetores solares próprios para animais que não trariam esse transtorno caso eles fossem lamber. Então, aí fica uma dica, ó. Use produto de animal para animal. Doutor, vamos fazer o seguinte, então. O telespectador agora deve estar lá se perguntando, bom, eu tenho meu gato, será que eu trato direito dele? Será que eu não trato? Será que eu faço as coisas corretas? Todo mundo tem dúvidas, né? Dá alguns conselhos lá para o nosso telespectador de como poder manter o seu gato sadio, feliz e ter uma convivência que seja sempre muito boa entre o seu animal de estimação e o seu dono. O que o senhor pode orientar lá o nosso telespectador como dicas para esse relacionamento ser positivo? Primeiro que o gato doméstico, né, os gatos são, como a gente estava falando, são animais muito bacanas. E antes de adquirir um bichinho desse, um companheirinho desse, é importante que a pessoa dê uma estudadinha, porque o gato ele é diferente do cão. Ele tem algumas necessidades um pouquinho diferentes, né, de
necessidades comportamentais, de espaço de alimentação. É importante para a pessoa, por exemplo, ter sempre água fresca e limpa para ele, manter ele sempre vacinado, porque tem algumas doenças que ele pode adquirir pela falta de vacina que não tem cura. Tem um mito de que a ração úmida, o sachêzinho ali, faz mal. Por que a ração úmida é o ideal para o gato? Porque são mais parecidos com os pequenos roedores. 70% de água e o resto proteína. Então, ele é o que imita o ratinho que eles caçavam para se alimentar antigamente. Como a ração seca tem 40% de carboidrato, nós criamos o gato obeso e diabético. Aí a dica que eu dou do sachê também, posso dar qualquer marca? Qualquer marca, desde que se ele se adaptou com aquela marca, mantenha a mesma marca e o mesmo sabor. Qual a importância da escolha de um bom alimento para o animal? O que o senhor pode falar um pouco sobre isso? Isso a gente pode trazer da medicina humana para nós, é bem parecido. Na nossa atual situação é difícil um pouco eu falar para vocês assim, foi culpa de determinada ração ou não. O que nós sabemos é que por trás sempre tem um veterinário, um zootecnista na elaboração desse produto. Então eu particularmente confio nas rações que nós temos disponíveis, que foram aprovadas para uso no nosso país. Mas é sempre importante, assim como tem alguns alimentos que na medicina humana pode vir a predispor o câncer, nos animais também. Essa questão, eu já ouvi muito falar assim, mas no tempo da minha avó, no tempo do meu pai, os animais não tinham câncer. Na verdade, doutor, provavelmente os animais tinham câncer também. Então, na realidade, isso é uma das coisas que eu sempre falo para os clientes, né? Que antigamente o paciente, um cachorro morria com 10, 12 anos, o pessoal achava que tinha morrido de velho. Então, eu sempre trago isso para eles, que a velhice em si não é uma doença. A velhice, ela pode te predispor a algumas doenças, e entre elas o câncer. Então, nós temos pacientes hoje em dia que chegam aos 19, 20 anos e chegam bem. A gente fecha um leque aí de problemas, né, com a vacinação. Uma coisa muito importante é a castração precoce. Então, a castração, ela antes do primeiro cio numa fêmea, reduz extremamente a chance de um dia ela ter câncer de mama, tá? Nos machos não castrados, futuramente eles têm chance de ter, por exemplo, problema de próstata. Então, já se sabe que com essas prevenções, uma boa alimentação, um dia, infelizmente, a gente vai acabar se deparando com uma doença que não tem a cura, né? E entre elas, muitas vezes, pode ser o câncer. Doutor, obrigado. Sempre um prazer conversar com o senhor. O senhor é um parceirão do Pet Boom. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. Procure sempre um veterinário. Mantenha sempre as vacinas dos seus animais em dia. Cuide do seu animal antes. E aí, gostou do Pet Boom dessa semana? Eu adoro gato, felino é comigo mesmo. E deixa eu te falar, presta atenção no seu animal, porque quanto antes a gente descobre que ele tem alguma coisa diferente, principalmente no caso do câncer, maiores são as oportunidades e as chances de curar. E todos vocês sabem também que eu sou estudante de veterinária e faço parte de um programa do Hospital Veterinário da Unifil que cuida e resgata e trata de animais de tráfico. E eu estou muito triste porque eu tenho que falar de uma situação de um animal que veio para que eu pudesse cuidar e acompanhar. O nome dele era Chorão e é aquele tucano que está na abertura do nosso programa. Ele era um animal que chegou praticamente morto no hospital veterinário, desnutrido, com problema na pata, e eu peguei, cuidei, levei para casa, cuidei como uma criança, acordava de 2 em 2 horas para dar o alimento para ele. E graças a Deus ele ficou muito bom e saudável, um animal que nos acompanhava nos eventos e inclusive era meu amiguinho, meu irmãozinho. E ele nos deixou essa semana e deixou muita saudade, vai deixar muita saudade no meu coração. E ele se tornou indispensável durante um determinado tempo na minha vida. E agora eu queria deixar uma homenagem para ele. Chorão, aonde você estiver, tamo junto.